E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? É, eu, felizmente, não pude estar aí com vocês hoje, mas para vocês não sentirem muita falta, tá aí um videozinho que a gente vai ter parte da nossa aula de hoje. Então, uma parte vai ser esse vídeo e a outra parte vai ser uma atividade que eu vou falar para vocês no final, desse vídeo. Então, eu corrigi a avaliação de vocês. Se tudo deu certo, vocês já receberam aí essa avaliação da Carol. E a gente. Eu fiquei assim, surpreso negativamente com as notas. É claro que teve nota assim, muito boa, maior que 9, quase 10, alguma coisa, eu não lembro exatamente. Mas teve bastante notas assim bem baixas, então a média da sala foi alguma coisa de 5 e alguma coisa, que eu acho que é ruim. E então a gente hoje vai fazer a correção, vou fazer aqui a correção dessa avaliação, obviamente sem a interação com vocês, mas vocês podem fazer essa correção, verificar, analisar, e depois, na próxima semana, quando eu estiver de volta, se teve coisas que você considera que você acertou e eu dei errado. é, Engraçado que o contrário nunca acontece, né? Você fala, não, professor, errei aqui, mas isso deu certo. Mas se eu somei errado, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, a gente faz isso na próxima semana. Então, o objetivo hoje vai ser a gente fazer essa correção e depois uma atividade que eu tenho para vocês ao final, tá? Ao final do vídeo aqui. Então, vamos lá. Você tem aí as suas provas, eu vou comentar questão a questão. Vou procurar me lembrar de mencionar aí, especialmente algumas questões mais críticas, que houve um maior número de pessoas que erraram. Eu vou tentar mencionar pessoas aí da classe que acertaram essas questões, assim, para mostrar que era possível. Como vocês veem, estou gravando os meus estúdios particulares em casa, então uma é um vídeo assim mais descontraído. Não, se tiver erro, alguma coisa assim, não vou cortar, não vou fazer edição nem para melhorar a minha aparência. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para o lado para ver se está tudo bem, tá bom? E aí tem alguns papeizinhos aqui também que eu vou consultar. Tem aqui uma cópia da prova e tal, mas eu coloquei as questões aqui. E aí é o seguinte, pessoal, vamos ao problema maior da prova. Eu gosto da argumentação, e eu já tinha mencionado isso. E eu gosto que a gente pense. Só que eu tenho a impressão que há uma doutrinação para que o aluno, por exemplo, escreva na prova alguma coisa que ele ouviu o professor dizendo, ouviu escrito e colocar exatamente aquilo, sem ter muita reflexão e às vezes sem ter muito cuidado nessa leitura. Então isso aconteceu em pelo menos 3 ou 4 das questões, e eu acho que é um problema sério, porque você, como profissional, tem que ser um profissional reflexivo, um profissional que consegue pensar, desenvolver ideias e assim por diante. Então, eu vou, à medida que eu for falando de algumas questões, eu vou trazendo isso aí. Então, a primeira questão talvez foi a questão mais problemática, em que o pessoal mais teve dificuldades de entender o que se pedia e pensar na resposta. Então, estabeleça a diferença entre dados, informação e conhecimento. E eu já aproveitei e coloquei, por favor, eu pedi com carinho, por favor, não é para mencionar o conceito. Então, você dizer assim, são fatos isolados, observações sobre o estado do mundo, ou informação são dados que têm relevância e propósito. Isso é conceito, isso é definição. Eu não pedi a definição, eu queria uma diferença entre um e outro. Então, se eu peço para você assim, estabeleça a diferença entre maçã e laranja, eu quero que você fale da diferença de cor, da diferença de cheiro, da diferença de sabor, da diferença de textura, e não que você faça uma
uma descrição do que é. Tá? Então, aí foi o primeiro momento que você vê o pessoal caindo na tentação de falar assim, ok, tem um slide aqui que fala o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento, eu vou escrever isso e está resolvido. Não era isso. Eu queria a diferença. Para ilustrar essa diferença, eu vou colocar aí o slide, que foi exatamente o slide que eu mostrei em sala de aula, que mostra, coloca aqui, de dado para informação de conhecimento, eu tenho uma crescente participação do ser humano. Os exemplos que eu dei em sala de aula, dei o exemplo lá do tiozinho pescador, dei o exemplo da olhada da minha mãe, e a gente entende que, eu acho que a maioria entendeu isso, você ter um dado ou uma informação depende de conhecimentos prévios que você tem. Então a mesma coisa mostrada para duas pessoas diferentes pode ser dado, pode ser informação. Então essa pessoa entende do assunto, isso para ela foi uma informação. Essa pessoa não entende do assunto, isso para ela foi um dado. Assim sendo, a pergunta: o que diferencia dado, informação e conhecimento? É a ação da pessoa, é a participação, é a compreensão de alguém que está envolvido. Vou olhar na minha listinha aqui, Samara, Nathalie, Muriel e Aline são exemplos de alunos que... São exemplos de alunos, fica meio forte, né? Que nessa questão responderam corretamente. Então, eles conseguiram perceber qual que era o fator que servia como diferenciação entre esses itens aí. Então, essa era a resposta que era esperada. Veja bem, pessoal, a questão do estudo, da reflexão, de você pensar, não faria sentido eu dar para você uma prova com consulta em que em algum lugar tem escrito o que é dado, informação e conhecimento, e você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V manual. Né? Ah, está escrito isso, dado é isso, então eu vou colocar aqui. Ah, mas eu coloquei com as minhas próprias palavras. Ok, mas você colocou uma definição. E definição era o que eu não queria nessa resposta. Tá bem? Vamos à segunda pergunta. Segunda pergunta bem ligada com essa, que era assim: se eu tomar como base os conceitos de dado, informação e conhecimento, eu vou pensar o seguinte: um sistema informatizado transmite informações? Então, embora chame sistema de informação, sistema informatizado, a resposta é duas possibilidades: não ou depende. Eu diria que, não sei se dá para dizer isso, talvez o mais correto fosse dizer não. Mas o depende também é aceitável. Por quê? Depende do quê? De quem está recebendo. A gente discutiu isso em sala. Então, se quem está recebendo a informação, a olhada da mãe, se quem está recebendo o balanço, ele olha aquilo, ele sabe do que se trata, ele recebeu uma informação. Mas para outra pessoa, isso vai ser um mero dado. Então, não importa que a pessoa, por exemplo, que estava dando a entrada disso no sistema, olhou, por exemplo, uma nota fiscal e falou: ok, olha só a nota fiscal, isso aqui são informações, ele entendia que estava ali. E ele colocou isso no sistema, foi lá, digitou bonitinho, colocou no sistema. Então, para a pessoa que estava colocando, isso era uma informação. O sistema armazena isso, ele soma todos os valores de uma determinada conta, ele pega ativo, pega passivo, exigível a longo prazo, circulante, tudo isso para gerar lá o balanço. Não interessa se tudo isso que aconteceu, como foi que aconteceu. Interessa se a pessoa que está recebendo, isso conceitualmente, se a pessoa que está recebendo entende isso. Se ela não entender, isso é dado. Ou seja, o sistema de informação não tem capacidade de transmitir informação. Tá? Se você colocou depende, se você colocou não transmite, beleza. Se você colocou sim, difere daquilo que a gente viu conceitualmente. Tá bom?
E aqui tem uma citação de um autor interessante. Esse livro aí tem na biblioteca, eu acho que é um livro de consulta. Se eu não me engano, ele está na bibliografia básica nossa. E aí ele diz que dados que foram convertidos, está errado aí o forma, né? Dados que foram convertidos em um contexto significativo e útil para usuários específicos. Então, a informação é dado que foi convertido para um usuário específico. Se o usuário, né, é esse usuário, ele tem uma informação, se não, ele só tem dado. Tá bom? Vamos à terceira questão. A terceira questão também entrou naquela de vamos responder o mais fácil. Naquela de, olha que legal, tem uma coisa escrita aqui na matéria, tem uma coisa no PowerPoint que serve exatamente porque eu queria. Vou colocar isso aqui. Então eu perguntei assim, em relação ao software livre, identifique situações, condições, seja na empresa, seja no mercado, em que seja vantajoso utilizar o software livre. E eu pedi para justificar cada uma dessas situações e condições. No final, já estava até abrindo mão da justificativa para alguém que respondesse isso corretamente. Aliás, na pergunta anterior, número 2, boas respostas da Dasli e do Rogério. Isso se o Rogério não tiver prestando atenção, não estiver fazendo tarefa de inglês aí. Depois olha a resposta deles. E na questão número 3, teve uma boa resposta da Larissa Vitória, tá? nessa questão. Então, quais são condições onde é útil, interessante, vantajoso, a palavra vantajoso que deu problema aí, para usar o software livre? Então, olha aqui. Aqui eu coloquei um exemplo aí no slide, que é o seguinte. De um lado, vantagens. Do outro lado, onde é vantajoso. Isso são possibilidades. Haviam, sei lá, dezenas de outros. Lembram-se que em sala a gente viu dezenas de vantagens e desvantagens de software livre e software proprietário. Então, uma vantagem é o menor custo. Aí, vou voltar à pergunta, só para você lembrar. Você tem aí na prova também. Identifique pelo menos 3 condições, situações nas empresas ou mercados em que seja vantajoso utilizar software livre. Então, é menor custo. Onde isso é vantajoso? Onde as pessoas querem economizar, em empresas pequenas, em empresas com pouco capital. É aí. Uma vantagem é que a pessoa pode customizar. Ok, onde isso é vantajoso? Em que tipo de empresa, em que tipo de mercado, em que tipo de momento na história? No momento em que as empresas têm muita mudança, o mercado muda muito, ela tem que mudar frequentemente os seus programas, ela não quer ficar na mão de um fornecedor de software e ela quer fazer as suas próprias alterações lá. Ok. Quando a empresa tem uma equipe de TI, se não tem equipe de TI, isso aí não faz muito sentido. Não tem uma equipe de TI para mexer nisso. Então, ela tem necessidade específica, o mercado muda muito, tem uma equipe própria. São momentos locais vantajosos de se utilizar o software livre. E aí um terceiro exemplo, a vantagem é a segurança. Quando é que é vantajoso? Em que tipo de lugar? Uma empresa que é muito visada, por exemplo, para questões de segurança. Então, melhor usar um software livre. A empresa onde ela tem estabilidade nos seus sistemas, que não pode ter falha nenhuma, é fundamental, senão ela perde cliente. Então, nessa circunstância, é vantajoso. Então, nesse caso, especificamente, eu acho que faltou uma atenção. E, de novo, vou voltar lá na questão. O que eu coloquei no final? Não se trata das vantagens e desvantagens. Eu não queria vantagem e desvantagem. Eu estaria subestimando a inteligência de vocês, e aqui eu estou falando sério, se eu falasse assim, então, veja se você tem condição intelectual de achar uma coisa que eu coloquei escondido no meio do material, ou em algum das bibliografias da disciplina, e eu quero que você demonstre a sua capacidade de achar isso e escrever isso na prova. Eu acho injusto. E vocês acharem que era essa pergunta que eu faria, também subestima um pouco a minha inteligência, porque eu quero que a gente desenvolva o pensamento, o raciocínio, o argumento e assim por diante. Tá bom? Então essa foi a terceira pergunta. Agora, a quarta pergunta.
essa aqui é uma pergunta interessante. Essa aqui é o seguinte: quem errou, essa aqui, só lamento. Na introdução da pergunta, eu falei assim: olha, eu estou falando aqui dos PCs, computadores pessoais, que começaram a ser lançados pela IBM, como a gente viu em sala, e do outro lado eu estou falando da Apple, né, os Mac, iPhone, né, os produtos assim que as pessoas querem ter e tal. E a pergunta é: quais são os pontos favoráveis e desfavoráveis da adoção de cada um em um ambiente organizacional? Então, qual é a vantagem de usar um ou outro não em um ambiente organizacional? E aí teve algumas criaturas que conseguiram misturar a ideia de arquitetura aberta e arquitetura proprietária. Arquitetura aberta, PC. Arquitetura proprietária, Apple. Teve gente que misturou isso com software livre e software proprietário. E aí fez uma análise do ponto de vista das vantagens do software proprietário e do software livre. Não era isso que eu queria. Aqui, aí sim, era o que é vantagem, o que é desvantagem de eu adquirir um ou outro. Então, tinha várias vantagens, a gente discutiu isso bastante em sala. Então, aí no slide eu coloquei uma figura do iMac Pro, que é um lançamento relativamente recente da Apple. É um computador de fato muito poderoso, então a gente podia aqui falar de algumas vantagens, né? Não é um computador com um monte de fio, você só tem um fio que liga na tomada e pronto, teclado e mouse sem fio, internet, né, por Wi-Fi, embora ele tenha saídas que permitam ligação por cabo. Então é uma máquina bonita, é uma máquina durável, né? E eu já tive um iMac, obviamente não esse aí, não desse modelo, um modelo mais antigo, que eu usei por vários anos sem maiores problemas. E aí são vantagens, né? Qual é a desvantagem? Bom, a desvantagem eu vou mostrar aí para vocês. Isso aqui é o preço hoje, tá? Hoje, assim, quando vocês estão assistindo, eu gravei isso ontem, mas quando eu levantei o preço, a versão mais completa dessa máquina, claro que eu exagerei aqui, a versão básica dessa máquina é bem mais barato, é uns 30 e poucos mil reais, e aí a versão completa, com software, com tudo que tem direito, custa R$ 98.125. Tá? Mas não precisa ficar preocupado, porque se você quiser, dá para parcelar em 12 vezes. Né? Baratinho, né? Ó, e tem desconto, ali, ó, tem desconto de 10% à vista. Então, vê que essa é uma das desvantagens, é um preço muito alto. Por outro lado, o PC, você encontra peça em qualquer lugar, você encontra pessoas que fazem manutenção em qualquer lugar, tem muito mais aplicativos para ele. Geralmente os aplicativos são lançados primeiro para PC. Então são algumas das vantagens e desvantagens que a gente tinha. Isso aí era uma questão bastante simples, eu acabei não colocando ninguém como tendo colocado uma resposta assim, excepcional. Questão 5, essa era uma questão chatinha e trata o seguinte: o TCP/IP é um protocolo para transmissão de dados por uma rede. Discutimos em sala como esse protocolo quebra o dado em chamados pacotes para sua transmissão. Qual a relação entre essa quebra em pacotes e as motivações por trás da criação da internet? Nessa pergunta aqui, a gente teve uma resposta muito boa do Bruno. Embora o Bruno não assiste muito a aula e tal, mas tem a facilidade aí com essas questões. Só para perturbar, viu, Bruno? E eu acho que ele nem deve estar em sala de aula. Mas ele fez uma boa resposta aqui nessa questão. Então, o que tem a ver a quebra de pacotes e a motivação por trás da criação da internet? Então vem lá a pergunta: qual é a motivação por trás da criação da internet? Está lá nos slides, eu falei isso em sala de aula, tem a ver com a Guerra Fria. Então, dois grandes blocos, e aí especialmente Estados Unidos e União Soviética,
se ameaçando e tal, e falar assim, bom, se eles atacam a gente, o que vai acontecer com os nossos dados? Se interrompe uma linha de transmissão entre um lugar e outro, a gente fica sem comunicação. Então, o que se fez? Se criou uma estrutura que hoje é, inclusive, muito mais complexa que essa da figura que eu coloquei aí, e eu posso mandar a informação de um lugar para outro, né, por vários caminhos diferentes, e se um caminho desse for interrompido, como por exemplo é o que aconteceria numa guerra, eu continuo podendo acessar os dados em outro lugar ou, né, por um outro acesso, e também os meus dados podem estar distribuídos em lugares diferentes. Então essa é a relação entre essa motivação inicial e a questão dos pacotes que a gente tem nos protocolos no TCP/IP, que é o protocolo mais utilizado para a internet. Ok? Vamos lá, sexta questão. Lendo um artigo em um periódico renomado, especializado, você encontrou informações sobre uma linguagem de programação chamada... Pessoal, isso aí era só uma brincadeira política, né? Marina. Marina, entendeu? 1% dos programadores. A maldade. Já que suponho que não tinha nenhum marinista aí na sala e com essa candidata talvez pudesse brincar. Se não podia também, estou falando isso por vídeo, né? Até a outra aula, pessoas furiosas já podem ter me perdoado por brincar com a Marina. Então, a linguagem chamada Marina permite desenvolver sistemas em 70% do tempo que o sistema seria desenvolvido em C ou em Java, mas é uma linguagem usada por 1% dos programadores. Agora você foi chamado a opinar junto à direção de sua empresa sobre a adoção ou não da referida linguagem. O que você recomendaria e por quê? Então, nessa pergunta aqui, a maior parte das pessoas não teve dificuldade. Eu coloquei aqui uma figura que o pessoal usa para defender, né, o uso do Java, as possibilidades de desenvolvimento por meio do Java. A maioria de vocês colocou assim, não, deixa como tá, vamos usar aquilo que é tradicional mesmo, essa coisa nova aí tem que ver e tal. E é uma coisa muito interessante que eu queria que vocês pensassem. Algumas pessoas deram uma resposta aqui e uma resposta contradizendo essa lá na número 8. Quer dizer, como é que eu ajo com coisas novas que aparecem, né? Então, em geral, se disse assim, não, vamos ficar no que é seguro e está tudo bem. Ok, quem conseguiu justificar isso, sem problema. Você tinha algumas possibilidades intermediárias, né? Alguém aí, eu não sei se foi... Bom, alguém respondeu que eu podia utilizar essas ferramentas tradicionais para aquilo mais fundamental da empresa e usar a ferramenta nova como uma forma das pessoas irem tomando conhecimento dentro da organização, que me parece uma resposta bem interessante. E a Jéssica deu uma resposta no sentido de adotar a Marina, numa lógica que eu acho que é muito válida também, que é o seguinte: a partir do momento que deu certo, mesmo que você tenha que pagar mais para profissionais que dominem essa linguagem, você tem um ganho no tempo de desenvolvimento de sistemas e você acaba saindo muito à frente de outras organizações. Então eram as possibilidades aí de resposta. Tá? Questão 7. A questão 7, eu coloquei um valor aqui, isso não foi intencional, esse valor de 256. E isso acabou confundindo mais algumas cabeças. Então, olha só. Sabendo que um byte tem 8 bits e que preciso armazenar um texto de 256 caracteres, quantos bytes precisarei para isso? Aí teve gente que multiplicou, dividiu, elevou ao quadrado, elevou a 8 e deu uma diferença de números enormes aí no resultado. Tá? Então, veja bem, a gente tratou em sala essa questão aí dos bytes e bits, né? O bit é aquela partezinha, 1, 0 e 1, e eu preciso de um byte para representar o quê? Um caractere qualquer. Ah, mas você falou que dá para representar 256. Dá para representar 256 caracteres diferentes usando um byte. Mas um byte, ele representa de cada vez um caractere. Então, se eu preciso representar 256 caracteres,
eu preciso de 256 bytes, 1 byte para cada caractere. Que conta tinha que fazer? Nenhuma. Tá? Então, e se eu precisar armazenar 40 caracteres? Então eu preciso de 40 bytes. E se eu precisar armazenar 80 caracteres? Então eu preciso de 80 bytes. Grosso modo. Se vocês me lembrarem, na próxima aula eu faço uma demonstração sobre isso aí no computador que vai ser interessante. Então, era só colocar exatamente o mesmo número para mostrar assim, não entendi o que é um byte. Um byte ele consegue armazenar um caractere qualquer. Tá? Espero que se você não tinha entendido antes, você possa entender isso agora. Ok? E aí tivemos a oitava pergunta. A oitava pergunta era uma pergunta paternal, entendeu? Para você, sabe aquela... Sempre tem aluno que gosta de, em todas as questões, enrolar o professor. Essa aqui era a pergunta para isso. Então, surgiram novas tecnologias, aí as pessoas ou rejeitam uma nova tecnologia sem saber exatamente o que ela faz, se ela vai ser boa ou não, ou ela adota uma tecnologia também sem saber se essa tecnologia vai ser boa ou não. E aí eu fiz duas perguntas, e que alguns não responderam, responderam uma só. Então, primeira pergunta, como eu evito esses dois extremos? E a segunda, qual é a característica do profissional que consegue aproveitar as oportunidades e evitar investir em coisas que não vão dar em nada? Então, em geral, as respostas de vocês foram assim: o indivíduo é um indivíduo visionário. Ok, de fato, eu concordo com isso. Mas junto com o visionário, porque às vezes o visionário acaba sendo uma pessoa sem o pé no chão. Ele tem que ser uma pessoa que conhece as necessidades da empresa e que consegue analisar, aí como nessa figura que eu coloquei para vocês, ele consegue analisar o mercado, ele consegue analisar as tendências, ele consegue ver o que está acontecendo. Para daí falar, ok, nós vamos adotar isso aqui, ou nós não vamos adotar isso aqui, ou, como no exemplo que eu dei da linguagem de programação, nós vamos adotar isso aqui parcialmente, vamos começar devagar e aí vamos crescendo, ou alguma coisa assim. Não houve grandes dificuldades na questão, embora tenham pessoas que não tenham respondido. Não acho que era uma questão difícil. Aí a gente tinha algumas questões que era só marcar o xizinho lá, e de alguma forma mais fácil, de outra mais difícil. A primeira pergunta era sobre o uso do Linux. O Linux, um software livre, o mais famoso dos softwares livres. E aí tinha a pergunta o seguinte: qual é o problema de eu adotar o Linux na empresa? E nós conversamos sobre isso em sala de aula, de que os softwares eles têm que ser feitos para o sistema operacional que ele vai atender. Então, um software feito para PC não funciona no Mac e vice-versa. Tá? Isso via de regra. E mesmo que funcione, isso não é feito automaticamente. Tá? Teria que ser feito um processo de conversão. De qualquer forma, aquele software que é para um não funciona no outro e pronto. Então, resultado, né? Vamos à resposta. Não vou ficar discutindo muito cada um dos itens, mas não tem problema de perda de confidencialidade. A gente viu, inclusive, em aula que é exatamente o contrário. Não tem negócio de intranet, a gente nunca falou sobre isso. Não tem arquitetura cliente-servidor específica, não tem um custo maior para conectar à internet. O que tem é uma possível incompatibilidade de software e hardware. E aqui o hardware é uma coisa que complica, mas pode acontecer. Nesse computador, que inclusive eu levei em sala de aula, meu notebook da Apple, né, um MacBook, quando eu fui utilizá-lo a primeira vez, eu descobri que eu tinha um problema de compatibilidade com a minha impressora, que está aqui ao lado, a impressora HP 1020, isso, HP 1020, e não funcionava, não tinha o driver. A Apple não fazia o driver e a HP também não. Depois, fuçando em fóruns e tal, eu encontrei uma forma de contornar isso. Mas a gente tem esse problema de incompatibilidade. Okay? A 10ª pergunta era de verdadeiro ou falso. Então, o computador utiliza numeração, binário, só trabalha com 0 e 1, e aí tem
uma tabela que tem todos os algarismos e tal, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Num dos PowerPoints tinha lá, inclusive, essa tabela ASCII de 7 bits, 7 e 8 bits, tá? Então, verdadeiro. Máquina de perfurar cartões, baseou-se na ideia de tear de Jacquard? Sim, eu mostrei fotos para vocês, levei aí os cartões perfurados, que eram idênticos às a do tear, só que o tear, obviamente, bem mais largo, da largura dos tecidos, então também verdadeiro. Terceiro, os primeiros computadores construídos visavam ser utilizados em empresas. Não, de jeito nenhum, e muita gente errou isso. Qual que era o uso dos primeiros computadores? Militar. Primeiro, lá o ENIAC, que tinha um monte de válvula que a gente falou. Quem que ajudou bancar? Marinha dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles são legais? Não, porque eles queriam utilizações militares. Depois, característica marcante dos primeiros computadores era um teclado e mouse. Não, várias vezes enquanto eu mostrava fotos eu falei, pessoal, olha o teclado, olha o mouse, olha o monitor, cadê? Não tinha nenhuma dessas coisas nos primeiros computadores. E por fim, é uma coisa que a gente tem que reforçar, porque vocês que são profissionais, estão se formando para ser profissionais, têm que usar o nome correto das coisas. Então, essa peça preta que está aí embaixo do computador, não sei se é desse lado mesmo, que está embaixo, ele tem o nome de gabinete, que tem várias coisas lá dentro. Entre elas uma CPU, mas essa peça aí, ela não se chama CPU. Tá? CPU é a unidade central de processamento, que é uma coisa que está lá no processador. Ok? Penúltima pergunta. É um exemplo, né? Queria saber qual dos exemplos aí era um software livre. Gente, veja só. Alguém, ainda bem que eu não lembro quem foi, colocou o Windows 10. Aí você fala assim, mas quando eu tinha o outro Windows, atualizou para o Windows 10 gratuitamente. Lembre-se que ser gratuito não é a principal característica do software livre. Inclusive, a gente vai ver na próxima pergunta. Qual é a principal característica? É ter o acesso ao código-fonte. Quem é que tem acesso ao código-fonte do Windows 10? Mal e mal a Microsoft. Então, esse negócio de pensar que todo software livre é gratuito, a gente falou em sala, eu vou repetir, não é verdadeiro. Por quê? Olha só, Google Chrome, um navegador. Provavelmente a maioria de vocês já instalou o Google Chrome. Quanto você paga para isso? Não paga nada. É gratuito? É gratuito. Ao contrário do Office, do Windows 10 e PowerPoint, o pessoal tem pirata. Mas o Google Chrome, você não tem acesso ao código-fonte dele. Então, ele não é. Então, resta apenas o Ubuntu, que é uma versão de Linux, né, que é um software livre bastante conhecido. Mas eu não sei o que é o Ubuntu. Pois é, né? A gente tinha uma prova com consulta. Você pode usar o seu computador, o seu smartphone, e poderia ter pesquisado isso se fosse o caso. Mas, então, o Ubuntu era o software. Aliás, deixa eu falar uma coisa sobre esse negócio de pagar por software ou não. Esse software, algum tempo atrás eu tinha baixado um software para gravar uma aula como essa, em que aparece aqui, eles chamam isso, essa coisinha aqui da minha cabeça, falando aqui de Talking Head, junto com alguma coisa que acontece na tela. E eu tinha usado uma versão pirata no passado, e agora eu precisei de novo, fui procurar e pensei em vocês e falei assim, não é justo que eu fale para meus alunos sobre a pirataria e eu mesmo dei um jeito de arrumar um software pirata. Fui verificar o preço desse software que eu estou utilizando para fazer a gravação, que para mim já foi útil outras vezes e pode ser de novo no futuro. E o que eu descobri? Eu descobri que o software custava R$ 32. Então, assim, eu acho que a gente ser desonesto é errado por qualquer valor. Mas por um valor tão baixo, fica até feio, né? Então, comprei o softwarezinho para poder utilizar e eu acho que a gente deve ir por esse caminho. Eu preciso do software, vou pagar, não tem como pagar, vou procurar uma alternativa entre os softwares livres. Pode ser que eu achasse também software livre para fazer isso que eu estou fazendo aqui,
mas como eu já usei esse software, achei muito bom, eu preferi, nesse caso, pagar essa quantia tremenda de 30 e poucos reais. E aí a nossa última questão, que era uma questão sobre o software livre, você tem a questão aí, que o vídeo está tampando aqui um pouquinho, que falava sobre as liberdades básicas que um software tem que ter para ser chamado software livre, de você poder executar, estudar o programa, mudar, redistribuir, aperfeiçoar e assim por diante. E aí a pergunta era, qual que é a alternativa correta? Bom, se o software é livre, ele deve ser obrigatoriamente gratuito? Não, nós vimos que não. Desculpem. As cópias são ilegais? Olha só, é só ler o que está antes. Ele fala que ter software livre tem a liberdade de redistribuir cópias. Então quer dizer que cópias não são ilegais. Não se pode cobrar pelo suporte técnico. Não está falando nada disso, as liberdades. Só se pode ter acesso ao código compilado. O código compilado é o que geralmente a gente tem acesso. E por fim, a resposta correta. O acesso ao código-fonte é um pré-requisito necessário. Bom, pessoal, agora que a gente terminou essa correção, eu espero que você tenha a sensação de que, puxa vida, essa prova não estava difícil, era possível ter feito e era possível ter ido melhor. Eu realmente espero, porque eu tentei colocar aqui exatamente coisas que nós discutimos em sala de aula e as possíveis aplicações dessas coisas, tá bem? Antes de eu ir para a tarefinha de vocês, até no interesse de vocês, eu vou, de agora até o final do semestre, intensificar as atividades lá no virtual, porque ela vale um bom percentual da nota, então ninguém desespera, ai, agora eu fui mal na prova. Ok, eu vou procurar trazer também mais atividades em sala, atividades frequentes agora no virtual, e aí também vou dar uma atividade para vocês fazerem agora. Tá? Qual que é essa atividade? É para você refazer as questões da prova. É obrigatório fazer? Não, não é obrigatório fazer. Pode ir lá para a cantina, né? Pode fazer sua tarefa de inglês, o que você quiser. Nem estou aí para achar ruim. Qual questão que você deve fazer? As que você quiser. Ah, essa questão aqui o professor deu certo, mas não ficou tão bom, vou refazer. Refaça. Ah, essa aqui errei completamente, vou refazer. Refaça. Ah, essa aqui meio certo, vou refazer. Refaça. Então, qual você vai fazer? As que você quiser. Vai valer nota? Depende da qualidade das respostas. Já que essa é uma segunda oportunidade com as mesmas questões, vai valer nota para aquelas questões que estejam respondidas assim primorosamente, com uma boa argumentação, bem escritas e bem colocadas. Então, para vocês que vão refazer as questões, eu vou pedir que você refaça, coloque a sua prova junto e entregue para o líder de sala. Não sei se o líder não estiver, escolham uma pessoa que vai juntar tudo isso e leva de uma vez só para a Carol, senão, coitada da Carol, cada 5 minutos vai ter alguém interrompendo lá. Tá? Então junta tudo, entrega para ela e ela vai fazer chegar às minhas mãos. Tá bom? A gente tem aí um período de quase 2 meses de atividade ainda. Temos bastante coisas interessantes para ver. Eu quero destacar assim, que, embora esse resultado de prova não tenha sido bom, ou não tenha sido tão bom assim, eu me sinto muito bem dando aula na turma de vocês e a gente tem que ser sincero e dizer que isso não é sempre que acontece. Tem turmas que, né, a coisa não flui tão bem, então vocês, eu não tenho grandes problemas de gente o tempo todo no computador, no celular. Tem alguns, sei quem são, tá ali e ali. Mas não é um problema sério. Eu tenho conseguido dar aula e a gente tem conversado e muitos de vocês têm participado, e isso é bem bacana. Eu espero que a gente mantenha isso para esse final, né, para essa segunda parte, vamos dizer assim, do semestre. E eu imagino também, espero, eu percebi isso, que vocês se interessaram em algumas das coisas que a gente viu aí até agora. E vai ter mais coisas interessantes e que, mais do que ser interessante, vão ser úteis para a formação de vocês como profissionais, tá bom? Pessoal, mesmo não estando aí presencialmente, eu
apreciei estar aqui com vocês, fazer esse vídeo, né, para vocês, e eu espero que tenha sido útil para a gente esclarecer os pontos que precisavam ser esclarecidos sobre o conteúdo que a gente já viu. Problemas, dúvidas, quer reclamar, quer me xingar e tal, se tudo der certo, se Deus permitir, na próxima aula eu estou aí com vocês, a gente pode fazer isso. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e até semana que vem.